Olá, Shalom, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e é um prazer muito grande ter você aqui comigo. Você já sabe, este canal é comprometido com a verdade, unicamente com a verdade e com o anúncio da volta do Senhor Jesus até que Ele venha. Aqui o nosso compromisso é levar a você uma palavra de Deus, uma palavra amiga. Aqui você vai encontrar atualização profética, palavra do Senhor, revelações do Senhor, bem como estudos teológicos e escatológicos. Você já ouviu falar em sustentabilidade? É uma palavra tão comum, mas você já sabe o que ela significa de fato e o que está por trás dessa palavra maquiada em nossos dias? Você sabe que essas palavras são maquiadas pelo poder público? Você imagina que alguma coisa possa estar acontecendo nos bastidores do mundo e nós não estamos sabendo? Então você precisa desse vídeo, precisa acompanhar a nossa aula de hoje. Sustentabilidade insustentável, a agenda do ano 2023 da ONU. Fique com a gente e nos acompanhe. Sustentabilidade. Palavra que está comum nos nossos dicionários, porque nós acostumamos a ouvi-la dos nossos filhos, a ouvir dos nossos amigos. Muitas pessoas chegam a nós com essa palavra que ouviram na escola, ouviram na igreja ou qualquer outro lugar. Simplesmente essa palavra tem sido muito citada, muito referenciada. O fato é que nós sabemos que essa palavra está sendo atribuída ao fato do mundo buscar sustentabilidade, buscar existir e coexistir no meio do seu ecossistema, buscar alternativas para diminuir a poluição, alternativas para diminuir o comprometimento na camada de ozônio. Mas nós não sabemos exatamente o que os poderes mundiais estão decidindo a respeito disso. E não sabemos exatamente qual é o número desse caos, qual é o número dessa crise mundial. Então hoje nós vamos apresentar para você a agenda da ONU do ano 2023. Uma agenda que fala sobre os objetivos e propósitos do mundo político, caso o mundo não tenha uma solução para a sustentabilidade mundial. Hoje no mundo, 1/5 do planeta já vive sobre total fome e miséria. E esse número pode chegar até o fim de 2030 com 2/3 da população mundial entrando na linha da fome e da miséria. Hoje no mundo existe 1/4 da população que simplesmente não tem o que comer e 2/5 da população que não tem água para beber. Nós não estamos falando de uma água que chegue na torneira, nós estamos falando de algo muito mais simples do que isso, de que acesso à água potável. O mundo está vivendo o que nós chamamos de colapso e o mundo está prestes a colapsar e perder-se todo aquilo que se construiu ao longo da vida das pessoas. Mas será que você está informado sobre estas coisas? Vamos então caminhar pela Bíblia e vamos perceber o que a palavra do Senhor tem a nos dizer e vamos fazer links da situação do planeta com a situação da história da humanidade hoje em nossos dias. Acompanhe comigo o raciocínio bíblico em cima da ideia de sustentabilidade. Bem, hoje nosso mundo é conduzido basicamente por 10 nações. Exatamente, 10 nações são aquelas responsáveis por uma coordenação mundial. Nós podemos encontrar o grupo do G8, o grupo do G10, que são na realidade as 8 nações mais potentes e agora as 2 nações emergentes que se somam a essas 8 nações formando o G10. O que é o G10? O G10 é um grupo seleto de poderes
que entende-se ter autonomia para tomar decisões muito poderosas, muito representativas, muito significativas no mundo inteiro. Como, por exemplo, decisões tomadas no G8 são repassadas para os países emergentes como uma ordem, e as decisões tomadas pelo G10 são passadas para o mundo como uma determinação irrevogável. O mundo cobra dos países de terceiro mundo, de quarto mundo, na realidade um peso, uma responsabilidade que eles determinam que este mundo, terceiro e quarto mundo, vivem. Refiro-me aos países do quarto e terceiro mundos, os países que não estão na linha dos países emergentes e não estão na linha dos países com possibilidade de subir, de evoluir financeiramente. São países sempre subservientes ao mundo inteiro. Países extremamente pobres, passando por crises políticas e crises também de sustentabilidade, por crises climáticas e outras mais. Uma população sofrida do mundo que representa 2/3 da população mundial. Em outras palavras, poderíamos dizer que 8 países decidem por todos os demais países do mundo. Isso não é justo? Isso te parece justo? Para mim também não é justo, porque na realidade não é uma questão de justiça, é uma questão de poder e autoridade. Poder e autoridade que foram dados a estes países exatamente pelos países mais pobres, que na intenção de ter um líder sobre si que possa resgatá-los da miséria, eles acabam colocando no poder pessoas que não tenham nenhum interesse, nenhuma preocupação com estes países. Vamos ler alguns textos da Bíblia e vamos tentar entender o que está acontecendo com o mundo. Veja bem o que está acontecendo com o mundo hoje. Água potável, o nosso primeiro tema. De toda a água do nosso planeta, que poderíamos dizer que é um planeta água, porque é um planeta que se compõe de 2/3 de água e 1 de terra, na realidade nós vamos encontrar de todas as águas do planeta, 1% dela considerada potável, apta para se beber. Contudo, essa água está sendo fortemente poluída pelo primeiro mundo. Os países emergentes poluem suas nascentes, acabam com suas nascentes, poluem os seus rios, e os países ricos já fazem isso há décadas, poluindo suas nascentes e poluindo também, destruindo com suas nascentes e poluindo os rios e os mares, o que coloca toda a porção de água comprometida. E hoje, na realidade, o que está pronto para ser consumido é 0,008% de toda a água potável. Em outras palavras, não há água potável para o mundo beber. Você diria, mas em tantas cidades existem tantos rios imensos, em nosso país existem tantos rios, mas isso não significa que as águas estão aptas para beber. Como, por exemplo, as águas tiradas do subsolo geralmente estão comprometidas com calcário ou outros minerais que estão inseridos nela. Por estar debaixo da terra, ela às vezes se compromete e não está pura para beber. A água pura para beber, a água tratada, gira em torno de 0,08% de toda a água do planeta. Em outras palavras, em 2030, espera-se que não haja água para mais do que 1/5 da população mundial. E o que dizer sobre alimentação? A alimentação também do nosso planeta está extremamente escassa, extremamente findando-se. As queimadas, por exemplo, têm destruído 1/5 do nosso planeta nos últimos 20 anos. Podemos contabilizar a isso o desmatamento que está descontrolado, principalmente no nosso país, mas também em outros países que já não há o que desmatar, já estão em processo avançado de desertificação. Podemos apontar também o descaso público com tudo isso que nós estamos falando. As construções que estão descontroladas nas grandes metrópoles, enterrando e acabando com as nascentes, bem como com as florestas.
uma necessidade de colocar, de assentar as pessoas nas suas terras, tem levado o mundo a um colapso, a uma ausência total de alimentação. Foi exatamente isso e por isso que no ano de 1992, no Rio de Janeiro, 20 nações se reuniram para decidir, para discutir sobre o futuro do planeta. Porque para os cientistas, o futuro do planeta em 1992 apontava para um colapso no ano de 2050. Na Rio Mais 20, que recebeu esse nome em razão de ser realizada no Rio de Janeiro pelos mesmos países, 20 anos depois, no ano de 2012, os países anteciparam o colapso para 2030. Os cientistas mundiais criaram um relógio chamado Relógio do Fim do Mundo. Nesse relógio, em 2021, para o fim do mundo, para o colapso mundial, os cientistas estabeleceram 100 segundos para o final dos tempos. Exatamente isso, 100 segundos para o fim dos tempos. Quando João escreveu sua carta dizendo: filhinhos, esta é a última hora, e nós sabemos que esta é a última hora porque os sinais estão sendo apresentados. Hoje nós podemos dizer que a última hora vive o seu último fôlego dos 100 segundos finais para o fim do tempo. O mundo está dizendo isso, a ciência está dizendo isso, os políticos estão dizendo isso. Qual será a saída do mundo para resolver esse colapso? É isso que nós chamamos de Agenda 2023 da ONU. E nós vamos passar para vocês todas as informações. Antes, porém, eu quero ler com você o livro de Apocalipse, em um texto que vai nos falar sobre exatamente esse momento apresentado pela palavra do Senhor, quando os selos são quebrados e os cavaleiros são liberados. Para ser mais preciso, o cavaleiro preto, que vai simbolizar a fome, a escassez de alimento, o alto preço dos alimentos. Eu quero refletir um pouco sobre esse texto com você. Leia comigo então Apocalipse, no capítulo de número 6, no versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e nem o vinho. O texto está falando que há dinheiro, há moeda, há recursos financeiros, mas não há alimento. Veja que a Bíblia está dizendo sobre um tempo onde as pessoas teriam os seus recursos, teriam como pagar o seu alimento, mas não existe alimento. Na realidade, o alimento está sendo vendido por um alto preço, por um preço exagerado, absurdo, e as pessoas simplesmente não conseguem comprar, exceto aqueles que têm muito poder financeiro, conseguem adquirir o alimento. A palavra do Senhor alertou em outras passagens bíblicas sobre esse tempo de fome e escassez. Vamos ler comigo? Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, no verso 25, diz: ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. A fome aparece no livro de Apocalipse como uma figura espectral de um animal e um cavaleiro pretos. A ideia da cor preta é a ideia de apontar para a morte, e para a morte de uma maneira bem trágica e bem cruel. O profeta Ezequiel falou a mesma coisa do livro de Apocalipse. No capítulo de número 4, no verso 16 e 17 de Ezequiel, nós vamos ler: disse-me mais, filho do homem, eis que quebrarei o báculo de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e beberão a água por medida e com espanto, até que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se definhem em sua iniquidade. Todos os profetas do Velho Testamento falaram sobre esse tempo,
como Jeremias no capítulo 4, no verso 27 e 28. Pois assim diz o Senhor, toda a terra ficará assolada de todo, porém não a consumirei. Por isso lamentará a terra, os céus em cima enegrecerão, porquanto assim disse eu, e assim propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso, diz o Senhor. A palavra do Senhor mostra então uma balança na mão do cavaleiro preto, e a balança mostra exatamente a ideia da injustiça. A palavra do nosso Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície. E a balança é um símbolo da justiça. Então nós estamos vendo o símbolo da justiça humana nas mãos de um cavaleiro preto. E ele está na realidade carregando a desigualdade e mostrando a injustiça. Nada será dividido igualmente. Aqueles que têm muito viverão e comprarão. Aqueles que não têm morrerão de fome. Essa é a proposta da balança nas mãos do cavaleiro preto. Veja o que diz Apocalipse 6:6. 1 quilo de trigo por 1 denário. A palavra de Deus está mostrando uma balança pesando grande quantidade de dinheiro, valendo pouco alimento, não valendo nada de alimento. A Bíblia se refere a um tempo onde as pessoas viverão tanta necessidade e tanta escassez, que na realidade haverá uma somatória de fatores. A palavra de Deus diz que cavaleiros serão liberados e anjos também liberados para trazer seca, morte dos animais marinhos, morte dos animais terrestres, morte dos animais que voam, morte dos seres humanos. A mortandade estaria espalhada, a água potável sendo extinta e também muitos lugares secando-se, muitas fontes de água se secando. E também iríamos ver nesses dias elementos caindo do céu, trazendo fogo, destruindo com fogo as matas e matando os animais. Esse conjunto da obra leva o planeta a um colapso. Mas veja, esse conjunto da obra está profetizado em Apocalipse, mas nós estamos vendo na televisão todo dia. Na realidade, esse conjunto da obra é a realização daquilo que nós estamos vendo em nossos dias. O que nós estamos vendo? O planeta pegando fogo, quando não sendo inundado, quando não poluído, quando não destruído por algum astro, quando não destruído por algum evento de guerra. O que nós estamos vendo é uma autodestruição do planeta. O homem destruindo-se a si mesmo, aniquilando a sua descendência e não permitindo que a sua descendência tenha quaisquer recursos para sobreviver. Em Apocalipse 16:3, a palavra de Deus diz: o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Todos os peixes morreram. Em Apocalipse 8, no verso 8 e 9, o segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Morte nos oceanos. Apocalipse capítulo 8, verso 10, o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água. O nome da estrela é Absinto, e a água tornou-se em absinto, e os homens morreram por causa das águas amargas. O que nós estamos vendo é um conjunto de obras de destruição sendo liberadas sobre Israel, sendo liberadas sobre o mundo, sendo liberadas sobre todos os lugares. E essa destruição em massa, trazendo destruição sobre todo o ecossistema, estaria sendo produzida por um cavaleiro, por vários cavaleiros. E eu diria para vocês que esses cavaleiros coordenam e conduzem o próprio ser humano. Como se não bastasse tudo isso, nós vamos encontrar em Apocalipse 16, verso 8, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. O Observatório Mundial do Clima diz, por meio de Luciana Vicária, uma cientista do Observatório Mundial do Clima, ela afirma que 48% da população da Terra está exposta a temperaturas mortíferas em nossos dias. Também diz Luciana Vicária, as projeções para os próximos anos variam entre ruim e terrível para um cenário mundial. Você já ouviu falar em desertificação? De acordo com a ONU,
A degradação já afeta 3,6 bilhões de hectares no mundo, somando 25% da massa terrestre, o que ameaça a subsistência de mais de 1 bilhão de pessoas em 110 países. O que a ONU está dizendo é que 110 países estão passando por um processo de desertificação, ou seja, muitos lugares que antigamente eram bonitos, floridos, cheios de árvores, estão hoje secos como um deserto. Isso é algo para se preocupar. Segundo a revista Terra, em todo o mundo a extensão territorial ocorrem secas que aumentaram em 50% por ano nos últimos 20 anos. A cada ano, segundo a Organização das Nações Unidas, 6 milhões de hectares na Terra, 60 mil quilômetros quadrados, área que equivale a 2 vezes a Bélgica, se tornaram improdutivos e caminham para se transformar em um deserto. O Conselho da ONU para a Observação do Clima diz exatamente que as alterações climáticas representam uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para a sociedade humana e para o planeta. Em Apocalipse 8, no verso 7, o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva misturado com fogo e sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Agora, falando sobre queimadas, as queimadas cresceram no mundo nos últimos 5 anos, 138% em média por ano. Portugal já teve no ano de 2021 3.350 focos de incêndio. No Brasil, no ano de 2021, o Brasil somou 20 mil focos de incêndio. O mundo somou 550 mil focos de incêndio nos últimos 2 anos a cada ano. O fim dos tempos está sendo marcado pela escassez, pela necessidade, pela falta de alimento. Lucas 6,25 diz: ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Mateus 24,7: porquanto se levantará nação contra nação e haverá fome em vários lugares e terremotos. Sustentabilidade. Uma palavra que significa nada mais, nada menos do que necessidade de sobreviver. Mas o ser humano está entrando em um colapso. O planeta está entrando em um colapso e as necessidades são maiores do que os recursos. Por isso os países se reúnem regularmente para decidir coisas como, por exemplo, ensinar a humanidade a comer coisas que ela jamais comeria. Por exemplo, insetos, ratos, cachorro. São coisas que as pessoas geralmente não comeriam, não colocariam em seus pratos, mas há uma força de comunicação por trás dos países que governam o mundo, uma força de comunicação para mobilizar o mundo inteiro a comer coisas que eles não comeriam, para levar as pessoas a aceitarem em seu prato coisas que elas jamais colocariam em seu prato. E eles têm chamado isso de alimentação exótica, quando na realidade é necessidade de sobrevivência. O que a Agenda 2023 da ONU trata? É a reunião de 10 países, os países mais poderosos da ONU, que definiram como o ano de 2023 como um ano decisivo para determinar o próximo passo em direção ao extermínio daqueles que são menos importantes para o planeta. Países como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, China, Turquia, Irã, Rússia estão decidindo quantos habitantes eles irão exterminar em seus territórios, bem como quantos habitantes do mundo serão exterminados em sua região. A decisão é como iremos exterminar essa multidão. Deixar morrer de fome uma parte, deixar que uma parte morra naturalmente, não é a opção da ONU. A opção da ONU é um caminho para o extermínio em massa. E aí vem uma série de informações somadas a isso, como por exemplo,
um caminho para levar o homem a uma necessidade de tomar um determinado remédio ou de viver debaixo de uma determinada ordem médica. Isolamento social e todo este comportamento apontam para um caminho que a ONU está traçando para que a humanidade se isole cada vez mais e assim não tome conhecimento do extermínio que vai acontecer no planeta inteiro. Isso parece loucura, isso parece ser teoria da conspiração, mas é uma agenda aberta. Não é uma agenda velada, escondida, é uma agenda aberta, onde se diz que 2023 é o pontapé inicial, é o momento em que o mundo vai avançar para este propósito. Logo, nós vamos encontrar o ano final para o extermínio de pelo menos 2/5 de toda a população. Em 2030, você se lembra que na Rio+20 eu disse aqui que eles decidiram que em 2030 seria o ano limite, pois 2030 a população mundial tem que estar diminuída em pelo menos 2/5 do total, para haver condições de sustentabilidade. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a Bíblia e você vai descobrir que o Senhor está falando em todo o tempo e nós estamos com os olhos fechados, tão somente com os olhos fechados. Ore, porque os dias estão sendo reduzidos, abreviados para a volta do Senhor Jesus, para o grande dia do Senhor Jesus. Deus abençoe sua palavra e que nós estejamos alertas para esse tempo. Fiquem com Deus.